Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que você esteja com muita paz, muita saúde, muita alegria no seu coração. Quando eu disse você que tem me assistido, né? Então você já sabe mais ou menos qual o assunto que eu vou abordar aqui nessa mensagem. Se você tem me assistido, tem me acompanhado, você sabe o que é que eu vou falar. Eu vou falar de Isaías 26, quando a palavra do Senhor diz assim: ó, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Então, no vídeo anterior, ou na pregação anterior, eu citei o versículo 2 de Isaías 26, que o Senhor abre portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Ou seja, a porta que Deus abre é apenas em favor daquele que é justo e que guarda a fidelidade. Aí você pode dizer assim: não, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, que não é evangélico, não é crente, não é cristão, mas tem uma vida próspera. Não, você pode dizer que conhece alguém que ganha dinheiro. Dinheiro, meu irmão, minha irmã, não é prosperidade. Por quê? Porque tem pessoas que ganham dinheiro, mas perdem muito dinheiro. Perde saúde, perde a paz, perde o sossego, perde a liberdade. A prosperidade do Senhor, a Bíblia diz que Deus nos dá riqueza e com ela não traz desgosto. Não traz desgosto. Então, a porta que Deus ele abre é porta que você passa por ela, porém você não vive uma vida de aflição, uma vida de dor. Por isso que eu disse na mensagem anterior que as pessoas confundem uma profecia. A profecia, irmão, é a palavra de Deus. Por exemplo, o que é a profecia? É algo que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Só que muitas profecias acontecem de maneira ruim. Acontece sim. Acontecem profecias de maneiras boas. Mas quando vem uma profecia de maneira ruim, errônea, primeiro Deus alerta. Primeiro Deus dá um aviso. Essa é a verdade, para que a pessoa venha se consertar e não venha ser punido diante de Deus. Então, abrir as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Repito, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então a palavra do Senhor diz que Deus guarda em perfeita paz, Deus conserva em perfeita paz aqueles que têm propósito firme. Quem me assistiu no vídeo anterior sabe o que é conservar. A palavra conservar ou conservará vem de conservante. O que é conservante? Conservante, todo mundo sabe que é um produto químico que é usado em alimentos perecíveis para que esses alimentos não venham a se estragar, não venham a apodrecer, não venham a vencer, né? Sempre dá um prazo de validade, né? Um prazo de vencimento. Então, a palavra conservará vem de conservante.
quando a Bíblia diz que Deus conserva aqueles que têm propósito firme, quer dizer o quê? Que Deus conserva, impedindo daquela pessoa se estragar, apodrecer, desmoronar, né? Ou seja, impedindo que você venha se desviar do caminho do Senhor. Ou seja, perecer, sofrer, né? Então, aqueles que têm propósito firme, Deus protege. Deus não deixa essa pessoa se estragar. Deus não deixa essa pessoa se destruir. Deus não deixa essa pessoa se desanimar, desistir, parar. Deus não deixa, gente. Quem? Aquele que tem propósito firme. Eu falei na pregação anterior que tem muitos crentes aí, meus irmãos, que estão vivendo uma vida catastrófica, porque vive enganado pela religião, enganado por um simples. Tem muitas pessoas aí que vivem orando, jejuando o tempo todo, sobe monte, desce monte, pula no reteté, pula com a perna só, fala em línguas no culto inteiro e nada funciona. Vive à base de remédios, de calmante, sedante, ou seja, sedados, anestesiado pelos remédios. É ou não é? Então, mas por que muitas pessoas vivem assim? Porque ela não tem propósito firme. O propósito tem que ser propósito firme. O que é propósito firme? Na pregação anterior, o que eu disse? Por exemplo, uma pessoa que quer ser uma atleta, né? Ela tem um propósito. Não, o meu foco é esse. Esse é o meu foco. Eu não vou parar. Porém, o que ele faz? Dorme cedo, acorda cedo, tira alimentos que às vezes ele gosta ou ela gosta. Você quer ser um atleta. Ah, mas eu gosto de doce, eu gosto de massa, eu gosto de coxinha, eu gosto de pastel, eu gosto disso, daquilo outro. Só que quem quer ser um atleta tem que tirar isso. Tem que tirar mal alimentação ou maus alimentações. Né? Embora ela goste de certo tipo de alimento. Mas quem quer ser um atleta se alimenta bem. Não, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legumes, eu não gosto disso. Mas quem quer ser um atleta tem um propósito firme. Peraí, eu não gosto disso, mas vai me fazer bem. Eu quero ser um atleta, eu quero ter saúde, eu quero ter um corpo no padrão firme. Então, eu não gosto de certo tipo de comer, certo tipo de coisa, mas eu tenho propósito firme. Vou dormir cedo, vou acordar cedo, vou me alimentar bem, vou beber líquido, beber água, para que eu possa estar estável, para que eu possa estar em condições de eu me tornar um atleta ou uma atleta. É ou não é? A pessoa que quer ser um médico vai se dedicar o máximo para fazer uma faculdade, se dedicar e fazer o de melhor na sua faculdade. Ou você está começando a estudar, que tem foco de se formar. Isso é propósito firme, né? Não vou parar, vou estudar. Ela se dedica. Quando a pessoa ela quer se formar, vamos supor, como um cirurgião, como um advogado, como, não sei, ele quer se formar. O que vai acontecer? O que ela tem que fazer? Vai ser aquela pessoa mais caseira do que de festa, de balada. Vai procurar estudar, vai se dedicar. Enquanto muitas pessoas estão nas festas, nas baladas, nos vícios, nas drogas, na prostituição, ele ou ela está estudando. Isso é propósito firme. Ela não desvia, né? Ela não desvia o seu foco de ser um advogado, um psicólogo, um, um, um perito, não sei. Ela vai estudar. Quando a pessoa ela tem uma visão, um propósito firme,
muitas das vezes, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta. Porque, às vezes, muitas coisas que você gosta podem atrapalhar o seu futuro, por falta de dedicação. Então, o que é propósito firme? É uma dedicação naquele propósito que você quer. Essa é a verdade. É uma dedicação no propósito que você quer. Quando você quer crescer com Deus, você procura se dedicar nos princípios de Deus. Você procura se aperfeiçoar, aprender a melhor maneira de você ser abençoado. Então, tem muitas pessoas que ela diz assim, eu quero a cura. Mas ela acredita mais nos médicos do que em Deus. O médico fala para ela, você está com câncer, você está com uma doença assim, você está com a veia do coração entupida. Ela fica com medo, porque ela acredita na palavra do médico. E às vezes Deus usa um missionário, um pastor, para profetizar para ela dentro da Bíblia. Ela não está nem aí. O médico fala, ela fica com medo. Mas quando Deus fala através de sua palavra, ela não está nem aí. Por quê? Porque no fundo, ela não tem propósito firme com a palavra de Deus. Ela tem mais propósito firme com a palavra do médico do que com a palavra de Deus. O médico passa uma dieta para ela bota o despertador para despertar no horário que ela vai tomar aquele remedinho. Por quê? Porque ela acredita na palavra do médico. Ela tem um propósito firme na palavra do médico. Não estou dizendo para você não acreditar no médico, né? Não estou dizendo isso. Mas se eu acreditar no médico, eu prefiro. Se eu acreditar no médico ou em Deus, eu prefiro acreditar em Deus. Eu prefiro acreditar em Deus. Essa é a verdade. Então, infelizmente, as pessoas, elas não têm propósito firme. E eu quero falar para você, crente, evangélico, religioso, seja mais determinado, seja mais decidido, né? Às vezes você fica lá na igreja lá o tempo todo, rola no chão, pula no pé só, faz aquilo outro, vai de um jeito, vai do outro, fala em línguas o tempo todo, canta o tempo todo, e pula e chora tudo, e nada de novidade na sua vida. Porque você acha que ser cristão é sofrer nesse mundo. Tem gente que acha que se ela não for doente, ela não vai para o céu. Tem gente que acha que se ela não estiver doente, ela não é de Deus. Ela tem que sofrer para ser de Deus. Não é isso, gente. Isso não é bíblico. Tem gente, se ela não estiver na miséria, sem nada para comer de manhã, sem nada para comer no almoço, sem nada para comer no lanche da tarde e sem nada para ela jantar, para ela acha que ser de Deus é isso. Não, eu estou sofrendo, mas é porque Deus está me provando. Não, lógico que não. Cuidado. Porque Deus nunca vai te dar, Deus nunca vai me dar algo que, na minha visão, não é de Deus. Por exemplo, tem gente que, se você ensinar ela sobre riqueza, ela acha que a riqueza não é de Deus. Já vem o pastor, o missionário, falar de riqueza. A Bíblia diz que a riqueza é de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Né? Então, se você acha que falar de prosperidade financeira é pecado, Deus não vai te dar. Porque, por exemplo, se eu quero dar uma coisa para o meu filho, mas ele acha que aquilo não vai fazer bem para ele não vai querer, eu também não vou dar. É ou não é? Se eu quero dar alguma coisa para o meu filho ou para minha filha, mas o meu filho ou minha filha acha que aquilo vai me fazer mal, eu não vou dar. Mesmo eu sabendo que aquilo é algo importante para ele ou para ela. Mas não vou dar. Por quê? Porque na opinião dele ou dela, do meu filho ou da minha filha, estou dando um exemplo, aquilo não é bom para ela. Aquilo não é bom para ele. Né? Então eu não vou dar. Mesmo eu sabendo que aquilo vai fazer bem para ele ou para ela. Mas ele não quer. Se ele não quer ou ela não quer, eu não vou dar. Porque eu não vou dar nada para o filho meu para colocar na cabeça dele, ou para ela, para minha filha ou meu filho, pensar que aquilo que eu vou dar para ele não é bom. É igual riqueza.
Por que Deus não prospera muita gente? Muitas pessoas, principalmente os crentes, os evangélicos, que vê a riqueza como uma coisa da carne. Não, gente. Uma vez eu fui atender uma mulher, ela disse assim, eu não quero a riqueza desse mundo. Mas toda a riqueza deste mundo é desse mundo, mesmo sendo dado por Deus, gente. Então, só porque muitas pessoas estão na miséria, porque, na opinião dela, a riqueza não é de Deus. Ah, não, missionário, eu acho que a riqueza é de Deus. Mas por que quando a gente fala de prosperidade financeira, muitas pessoas dizem, não, eu não quero, não, eu não aceito, porque lá vem falar de riqueza. Não, gente. Tem gente que acha que riqueza é do diabo e acha que miséria é de Deus. Tem gente que acha que saúde é do diabo e a doença é de Deus. Isso não é bíblico, gente. Você precisa estudar a Bíblia. Não é ler Bíblia, é estudar Bíblia. Estude a Bíblia. Esse é o segredo. Tá bom? Então, a Bíblia diz que Deus abençoa, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, só tem propósito firme quem confia em Deus. Para finalizar, o que é propósito firme? É você não tirar o foco daquilo que você está planejando para você. Tem muitos cristãos, ou evangélicos, ou crente, que começam a lutar pela vida. Aí faz uma tentativa, deu errado. Faz duas tentativas, deu errado. Faz três tentativas, dá errado. Na quarta, ela desiste. Por quê? Porque, na opinião dela, ela não quer, na opinião dela, ela acha que Deus não quer que ela continue. Não. Você está errado. Você tentou duas, três vezes, uma, duas, três vezes, continue. Isso é propósito firme. De repente, um dia você fez uma tentativa e parou. E hoje você pensa assim, meu Deus, eu podia ter continuado. Eu podia ter insistido, eu podia ter permanecido. Por que eu não fiz isso? Por que eu não continuei? Se eu tivesse continuado, talvez tenha dado certo. Muitas pessoas estão arrependidas hoje, porque muitas coisas têm dado errado para ela e ela não continuou insistindo. Tem alguém que começou vendendo jujuba na rua, pipoca, docinho, né? E parou. Lógico que um dia você tem que parar com, né? Tem que crescer, mas a gente começa do nada, do pouco. Tem pessoas que preferem passar necessidade do que ir para a rua trabalhar, vender alguma coisa. Prefere que a água vença, a conta de água, de luz, aluguel vença, os compromissos, faltar dinheiro da compra, porque diz, não, eu não vou para a rua trabalhar em rua, vender nada, eu tenho vergonha. Então você prefere que a sua água seja cortada, a sua luz seja cortada, seu aluguel, você seja despejado do aluguel, porque você não quer ir para a rua. Vai para a rua vender alguma coisa, mas tenha visão. Não, eu estou aqui, mas aqui eu não vou ficar. Eu vou progredir, eu vou prosseguir, eu vou crescer. E aí você vai começando a iluminar a sua mente. Deus vai começando a iluminar a sua mente, se torna um dizimista, um ofertante, porque isso ajuda muito, não por ser obrigado, mas pela lei da semeadura. Isso vai te abençoar. O que eu estou falando para você aqui é uma profecia, gente. Eu estou lendo aqui para vocês Isaías 26. O que é profecia? É algo que Deus manda falar que vai acontecer na sua vida. Profecia não só vem com palavras mal. Não. Aliás, mesmo a palavra da profecia sendo a palavra mal, de punição, mas Deus já manda falar aquilo para você se corrigir, se policiar, se alinhar, se consertar, para que aquela punição não venha até você. Então, propósito firme, Deus conserva aquele em paz que tem propósito firme. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? E eu profetizo para você,
Se você fazer certo, não tem como dar errado, gente. Pode aparentemente dar errado, de repente, tipo, não deu certo. Não é que não deu certo. É porque você está construindo algo para você crescer. A construção, a alvenaria, a parte mais difícil é a base. A parte mais difícil é fazer a base. Quando faz a base, o alicerce, assentar os tijolos é bem mais rápido. O demorado numa construção é a base. Porque a base é a estrutura para resistir um edifício, tijolos mais concreto em cima. Então, no início, tudo é mais difícil, porque o início é a base. O início é a base. Então, permaneça, continue, porque Deus conservará em paz aqueles que têm propósito firme. Conservará vem de conservante, ou seja, é um produto químico que é usado em produtos perecíveis para não estragar, não apodrecer. No sentido espiritual, Deus nos conserva em perfeita paz para nós não se perder, não ficar desapontado no meio do caminho. Isso é uma profecia. Se você começar do zero, do nada, de bem com Deus, fazendo certo, com certeza você vai colher da maneira certa. Inclusive, nós vamos começar um propósito de jejum e de oração essa semana agora, em cima desse propósito de Isaías 26. Deus abençoa e conserva em paz quem tem propósito firme. Fique firme que você vai conseguir. Amém? Se você quiser entrar nesse propósito, eu vou deixar o meu contato aqui do WhatsApp e vou conversar com você. Vou te colocar num grupo do WhatsApp, lógico, se você quiser, porque eu quero que a situação da sua vida seja transformada. Que Deus lhe abençoe. Deus não abençoa quem faz campanhas e correntes. É porque, gente, isso não é bíblico. Agora, propósito firme é bíblico. É bíblico. E nós vamos permanecer. Que Deus lhe abençoe. Que Deus te proteja com tudo de bom. Vou aguardar o seu contato através do nosso WhatsApp. Que Deus abençoe. A paz de Cristo. Deus o quê? Conservará em perfeita paz. O que é perfeita paz? É em coisas totalmente certas. Conservará em perfeita paz aqueles que têm propósito firme. Que Deus abençoe. A paz de Cristo.